O médico que alega ter visto a criatura em Varginha se defende das críticas. É isso que a gente vai conferir hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Operação Fogo no Céu, eu sou o João. E hoje a gente vai fazer um pequeno react a um vídeo aqui do Dr. Ítalo e também um pouco do James Fox se defendendo ali das acusações ou das críticas que têm surgido nos últimos dias. Então vamos dar uma conferida nisso. With a quick update, I'm about to post a recent interview I did with neurosurgeon Dr. Italo just a few weeks ago. I'm just going to post a few snippets. But before I do that, I just wanted to say that whether you believe him or you don't believe him, this man has dedicated his life to making other people's lives better, helping other people. He's one of the most caring, compassionate individuals I've ever met. So just remember to be kind, be compassionate. He has everything to lose and nothing to gain by coming forward. We are working with good people within the U.S. government to protect him. And if any Brazilian military people out there are thinking about paying him a visit, I will dedicate my life to exposing that. Eu não entendo, assim, como assim ele não tem nada a ganhar e tem tudo a perder? O que é que uma pessoa com a carreira consolidada, que já não se preocupa mais em estabelecer uma carreira, pode perder, né? E essa questão dos militares, gente, militar não vão atrás de ninguém. Se tivesse que ir atrás, tinham ido, sei lá, destruído os Pacatini, por exemplo. Pacatini vazou, digamos assim, as entrevistas com os militares, né? Fez lá, conseguiu os depoimentos que montou o caso Varginha, né? A parte mais conhecida ou mais sólida do caso Varginha, que nem é tão sólida assim, com base no depoimento dos militares. O que aconteceu com o Pacatini? Nada. Ele tá aí, segue. Ele foi alvo de um IPM. Obviamente ia ter um IPM. Vocês acham que o Exército ia deixar barato tudo que aconteceu em 96, tudo que falaram do Exército? Você acha que o Exército não ia querer investigar, querer saber quem deu a entrevista para o Pacatini, quem vazou a informação, blá blá blá? Porque da perspectiva do Exército, vamos dizer assim, que o caso não aconteceu, essas pessoas estão mentindo, certo? E o Exército não vai investigar? Mas, enfim, tudo que o Pacatini falou sobre o Exército acobertamento, sobre o Exército acobertar, sobre o Exército aquilo, sobre o Exército outra coisa. E o que aconteceu com o Pacatini? Nada. Vocês lembram também do Carlos de Oliveira, não lembram? Perdão, Carlos de Souza, tô com Oliveira na cabeça. O Carlos de Souza falou que foi intimidado, né? Por uns caras lá, logo depois que ele viu a queda da suposta nave, né? A suposta queda da nave. Ele foi intimidado porque os caras falaram para ele não falar nada, que eles sabiam de tudo sobre ele, as informações, onde ele morava, quem ele era. E eu pergunto para vocês, o que aconteceu alguns meses depois? Ele apareceu na TV, dando depoimento. E o que aconteceu com o Carlos? Na melhor das hipóteses, ele está participando de documentário. Então, assim, as coisas não batem, assim. Para mim, soa como uma espécie de paranoia que as pessoas têm de que elas vão ser perseguidas, que o Exército se importa muito com elas. Elas se dão muita importância, na verdade. So, again, this gentleman deserves our support and care and kindness. Thank you. These statements of the most extraordinary statements I've ever heard in my career. How would he respond to those skeptics that are thinking that he's crazy with what he's saying? Like, is he concerned about the consequences? Tem pessoas que na internet agridem, falam que a gente é louco, que a gente quer aparecer, que a gente quer dinheiro, que a gente quer... Por que falou agora? Porque agora dá, né? Quando vocês começaram a conversar comigo, uma bela hora com ele, eu resolvi falar. Falei, deixa eu falar, se der problema, deu. Se eu falasse na época... O que mudou de 2023 para cá? A não ser a ascensão desse tema, vamos dizer assim. Porque na entrevista com o Marco Leal e com o João Marcelo, por que ele não falou ali? O clima era tão terrível quanto em 96? Me parece que não era, entendeu? Mas ele preferiu falar como se ele tivesse só visto o vídeo, como se ele não tivesse visto a criatura.
Essa parte que não encaixa muito para mim, sabe? O que mudou de 2023 para cá? O tema está em maior ascensão, tem mais popularidade. Mas, sei lá, a diferença de risco que ele corria de 2023 para cá existe? Na minha cabeça não faz muito sentido. Neuro já é meio doido, né? Cuida de louco, né? Se eu começasse a falar tudo que eu estava pensando, eu era diretor dos 3 hospitais. Eu fui diretor dos 3. Regional, Humanitas e Bom Pastor. Então a gente se reservava um pouco mais, né? Mas depois eu adoeci, tive câncer de próstata, melhorei. E quando vocês chegaram com vocês, eu tive confiança de falar. Era um alien, sem dúvida. No question. No question. Eu não pedi para ver, deixa eu ver. Achei interessante, mas na hora eu não tinha entendido toda a repercussão que daria. Eu olhei de novo com atenção, mas eu olhei com o olhar médico, não com o olhar sociológico. Ele olhou sem julgamento. Isso aqui é uma coisa bonita. Eu olhei para ele sem julgamento, ele olhou para mim sem julgamento. Foi uma empatia. Simpatia, empatia. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, desse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. Bom, então essas foram as declarações que devem ser trechos do documentário que o James Fox acabou revelando antecipadamente devido à repercussão. Vocês podem ver ali que tem muitos cortes, então é meio impreciso saber o que o Dr. Ítalo está falando. Dito isso, gente, eu acho importante não xingar o médico, eu acho importante respeitar, né, até porque já é uma pessoa de idade e tudo mais. Enfim, é uma pessoa, né, merece respeito. Então, vocês podem criticar com todo respeito. A minha parte de ser crítico a isso é a minha parte, entendeu? Eu não estou querendo aqui desmerecer toda a história e a carreira do Dr. Ítalo, mas eu não sou obrigado a acreditar em nada sem evidência, entendeu? É só mais um relato que ele está dando, né? Então, por isso que eu não consigo entender qual a diferença, ali em 90 e poucos, 96, 97, se ele falasse, o que aconteceu? O máximo que ia acontecer com ele é o que aconteceu com o Pacatini. Iam chamar ele para depor, como o Pacatini foi chamado, como o Birajara foi chamado, como um monte de gente foi chamado. Não ia... O que é que podia dar de ruim para ele? Podia dar financeiramente, porque ele tinha envolvimento ali nos 3 hospitais, ia dar um problema para a carreira dele. Então o que muda agora é que ele está estabelecido, né? Ele estando estabelecido, ele não tem mais nada a perder, é uma pessoa já de idade também, que não está preocupado em moldar a carreira nem nada. E agora ele fala sobre isso, mas não é como se antigamente ele não falasse porque o exército ia destruir a vida dele, porque iam encarcerar ele. Isso não existe, gente. O Pacatini falou o que falou, o Carlos falou o que falou, estão aí todos soltos e vivendo, sabe? Não existe isso, simplesmente isso não existe, não tem evidência nenhuma, e me cobrem. O exército não vai estar nem aí para isso. No máximo pode falar uma nota de repúdio, porque vai ter tanta coisa nesses 30 anos, né? Mas ninguém vai ser preso, ninguém vai ser cesseado, ninguém vai ter problema nenhum com liberdade, tá bom? Porque da perspectiva do exército, simplesmente isso não aconteceu. O que enfurece o exército é colocar o nome do exército no meio de uma coisa que não aconteceu. Então, pela perspectiva do exército, é isso que eu entendo. Eu interpreto esses fatos como um depoimento. Tem uma coisa chamada navalha de Hitchens. O que é alegado sem evidência pode ser descartado sem evidência. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de dar aquele like, de compartilhar, de trazer seus amigos aqui para me xingar, para falar que eu não entendo de nada do caso. Mais uma coisa, eu peço para você que você não se esqueça e tome muito cuidado com fogo no céu, viu? Vejo você no próximo vídeo.